Fala galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Gabriel, o mestre dos bonecos, para falar de Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua. Lançado em 1988, este filme da franquia Sexta-feira 13, o Jason neste filme vai lutar com a Carrie. Não galera, é brincadeira. O Jason nesse filme não vai lutar com a Carrie, é só uma zoação. É o seguinte, nesta sequência, eles queriam na época fazer um encontro já na época, em 88, entre o Jason e o Freddy Krueger da Hora do Pesadelo, sendo que não vingou, porque o Freddy Krueger é da New Line Cinema e o Jason é da Paramount. Como são produtores diferentes, não foi possível naquela época fazer um encontro entre os dois. Mas, para a nossa sorte, foi feito mais tarde em Freddy vs Jason em 2003. Eles conseguiram fazer o encontro dos dois, mas infelizmente em 88 eu acho que ele tivesse já rolado, tinha sido muito legal um encontro entre o Freddy e o Jason. Teria sido bastante legal. Ele devia ter feito em 88, na época, e mais tarde em 2003, mas acabou ficando só para 2003, Freddy vs Jason. Mas eu acho que se tivesse rolado na época, tinha feito bastante sucesso. A história se trata mais ou menos o seguinte: Tina, ela é uma jovem com poderes psíquicos, que ela mata o seu pai porque o seu pai está maltratando a sua mãe, e aí ela vai e mata o pai com seus poderes psíquicos. E aí o que acontece? Quando ela mais tarde, quando ela já está adulta, ela retorna com a mãe para um local lá onde elas moravam antes, e aí o psicólogo dela fica tentando utilizar os poderes dela para ver até onde ela consegue usar os poderes. Mas aí, um dos momentos quando ela está utilizando os poderes, ela acaba ressuscitando o Jason. E aí esse Jason é o Kenny Hood, que é, eu acho que o melhor Jason de todos. Que aí foi ele que se seguiu até na sequência de Freddy vs Jason, né? Diferente dos outros Jasons, que foi os outros atores que interpretaram, este Kenny Hood é o melhor ator, eu acho, que fez o papel desse Jason. Foi ele que começou em Sexta-feira 13, parte 7 e seguiu até Freddy vs Jason. Uma curiosidade é porque uma coisa que ficou mal explicada, porque no Sexta-feira 13, parte 6, o nome do acampamento foi alterado para acampamento Flash Green, mas nesse o acampamento tinha sido comprado e aí eles foram construídos outras casas ao redor do acampamento. E aí eles voltaram de novo o nome para acampamento Crystal Lake. Ou seja, esqueceram aquela ideia do acampamento Flash Green, mas tudo bem. A sequência ficou boa, ninguém reclamou com relação a isso. E outro fato importante é porque o filme faz certa referência como ao Massacre da Serra Elétrica, porque tem uma cena lá em que o Jason vai matar lá um cara lá que ele usa uma motosserra, que faz muita referência ao cara da Serra Elétrica. E este filme, Sexta-feira 13, parte 7, em relação ao outro, é o segundo melhor da franquia, né? Claro que em primeiro lugar está Sexta-feira 13, parte 6. Ainda é considerado o melhor filme da franquia Sexta-feira 13, mas Sexta-feira 13, parte 7 é considerado o segundo filme da franquia, pois, como eu mencionei, o Kenny Hood, que é quem interpreta o Jason, ele é a melhor atuação de Jason. E o visual desse filme do Jason, né, é muito massa, porque ele é bem grande nesse filme. Ele é um ator bem grande, o Kenny Hood, então ele consegue fazer o visual do Jason ser um cara bem grande, com aparência assustador, fica muito bem o papel dele como Jason. E eles botam um aspecto mais assustador do Jason, né? Bota como se fosse já um corpo de caveira nele. Uma cena quando ele está saindo da água, dá para se notar o corpo de caveira dele. E a roupa toda rasgada, diferente dos outros que ele usa um casaco. Nesse ele já mostra os trajes aqui nos braços, como se fosse rasgado. Tipicamente mostra bem aquelas coisas do sobrenatural. A maldição de Jason. Poucos o viram e sobreviveram ao tentar detê-lo. Jason Voorhees. Sexta-feira 13, parte 7. A Matança Continua. Sexta-feira 13, parte 7. A Matança Continua. Lançado em 1988.
Em VHS, esse filme foi lançado pela Paramount Collection e pela SICK Video, e em DVD foi lançado pela Paramount também, com uma versãozinha da Vintage Home Video, que tem um boxzinho exclusivo com todos os filmes da coleção, com a dublagem que passou na Globo. Tina Shipper é uma adolescente com poderes telecinéticos descontrolados. Quando menina, tirava férias no acampamento Crystal Lake. Ela matou seu abusivo pai com o uso de suas habilidades mentais, quando teve um acesso de raiva. Anos depois, ao se aconselhar com Chris, um psicólogo manipulador, infelizmente as habilidades psíquicas de Tina despertaram Jason Voorhees, que estava sepultado no fundo do lago, o que faz com que o vingativo Jason elimine vários adolescentes de uma casa próxima de forma sangrenta. Assim, Tina tenta deter o massacre de Jason usando seus poderes. E aí, né, Tina tem que retornar com sua mãe ao antigo local onde ela morava antes de ter matado seu pai. E aí o psicólogo fica tentando utilizar os poderes dela para ver até onde vai todos os seus poderes. E acidentalmente, em um excesso de quando ela estava testando seus poderes, ela acaba ressuscitando Jason Voorhees, que aí sai do lago. Eles ainda não sabem que o acampamento era amaldiçoado, né? Aparentemente, quando ela era criança, é que ela passava algumas férias no acampamento, antes aparentemente da chegada de Jason, né? Que aí no caso, como eu disse, o acampamento é tudo alterado, né? Ele é comprado, onde é construído novas casas lá que os adolescentes vão passar o veraneio. E aí não sabem da existência de Jason, né? Quando o Jason chega lá, e como eu disse, eles alteram o nome. Não é mais acampamento Crystal Lake, é acampamento Flashwind, porém eles deixam isso para lá nesse filme. Passam a utilizar de novo o nome Crystal Lake, mas ninguém reclamou na época, né? E aí, como eu mencionei, né, eles queriam na época até tentar fazer um confronto já entre Fred e Jason em 88, sendo que como eram produtores diferentes e talvez ainda por baixo orçamento, né, não conseguiram trazer na época, pois Fred era da New Line Cinema e o Jason era da Paramount, então não tiveram como trazer na época o confronto entre os dois, mas ainda bem que em 2013 eles conseguiram trazer a luta entre os dois, né? Se bem, como eu disse, na época, em 88, já teria sido, eu acho que muito legal ver a luta entre os dois. E aí Tina, né, sem querer, acaba ressuscitando com seus poderes psíquicos o Jason. E aí o filme, né, mostra uma certa cena de violência não tão exageradas assim. O que mostra muito nesse filme é muita mulher nua. Realmente nesse filme aí eles mostram bastante mulher nua nesse filme de Sexta-feira 13. Aí com relação às mortes, tem uma morte lá que ele mata uma mulher dentro de um saco de dormir. Depois eles aproveitam essa mesma ideia, né, em Jason X 2001, onde novamente ele mata uma mulher dentro de um saco de dormir. E o mais legal de ver é a luta que aparece no final entre o Jason e a Tina, pois o Jason aparentemente não tem chance contra ela, pois ela utiliza todos os poderes psíquicos, ela dá muita surra nele, mete televisão na cara dele, enforca ele, mete choque nele. É uma luta realmente legal de se assistir. Você está aí? Que gatinho é esse? E como eu mencionei, né, a cena que aparece o Jason segurando uma motosserra faz muito referência ao massacre da Serra Elétrica, ao cara da Serra Elétrica no caso, né? Aí galera, a certa referência que eles falam com Carrie, a brincadeira que eu mencionei nisso é o seguinte, porque como a Carrie tem os poderes psíquicos, né? Como a Tina também tem os poderes psíquicos, aí por isso que é como se fosse uma brincadeira. Eu fiz como se fosse uma brincadeira, porque a Carrie também tem os poderes psíquicos. Então, quem já assistiu Carrie na época, porque Carrie é um filme antigo, né? Carrie é estranha. Então, quando viu aí, deve ter se lembrado dos poderes psíquicos que a Carrie tinha, né?
Sexta-feira 13, como eu disse, é o segundo melhor filme da franquia. Em primeiro lugar está Sexta-feira 13, parte 6, mas Sexta-feira 13, parte 7 é o segundo filme melhor da franquia, né? Como eu mencionei, Kenny Holden é a melhor interpretação como Jason. E a luta que aparece no final da Tina com Jason é uma luta muito espetacular. O Jason realmente apanha nesse final. E nesse filme tem várias cenas em que os efeitos, né? Aqueles velhos efeitos da década de 80, né? Nas cenas das mortes. O Jason tem vezes que quando ele enfia o machado nas suas vítimas, a gente nota que é uns bonecozinhos, né? Claro, eles utilizam aqueles efeitos mal feitos da época. Então dá pra perceber nitidamente quando o Jason enfia o machado, que é um boneco quando ele está jogando o boneco longe. Aqueles efeitozinhos típicos da década de 80, né? Uns efeitozinhos toscos, mas que pra época eram muito bons, né? Fazendo? Novamente com a Tina derrotando o Jason, mas aí ele ressuscita novamente no próximo filme, que aí o próximo filme ele vai para Nova York. Se bem que o próximo filme é uma coisa bem doida, né? Porque eles fazem como se fosse como se o Jason ressuscitasse em outro canto. Porque o Jason tem aquele poder de ficar ressuscitando em cantos diferentes, mas ele não tinha, geralmente quando a gente via nos filmes anteriores, a gente sempre via ele ressuscitando no Lago Crystal Lake. E no outro a gente vê ele ressuscitando lá na Lagoa de Nova York. E eles não explicam isso. Uma coisa bem doida. Mas aí isso vai ficar para o próximo vídeo, né? Como eu mencionei, Sexta-feira 13, parte 7 foi o segundo filme melhor da franquia, ficando apenas para trás em relação a Sexta-feira 13, parte 6, que ainda é o considerado o melhor da série. Mas em segundo fica Sexta-feira 13, parte 7 como o segundo filme melhor da franquia. E como eu disse, é bastante legal ver a luta entre a Tina e o Jason, né? O confronto entre os dois. O Jason apanha muito nesse filme, como eu mencionei. E como eu mencionei, a interpretação de Kenny Holden como Jason, ele se segue de Sexta-feira 13, parte 6 até Fred vs Jason, é a melhor interpretação de todos os outros Jasons que já teve. E claro, infelizmente não teve confronto com Fred vs Jason, não teve o encontro de Fred com Jason nessa época. Teria sido muito legal, mas eles não tiveram como trazer o encontro na época, mas aí ainda bem que ficou para Fred vs Jason 2003. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez de mais um vídeo aí falando sobre a franquia Sexta-feira 13, parte 7. O próximo que eu irei falar é Sexta-feira 13, parte 8, Jason ataca em Nova York. Deixem um like aí no vídeo e se inscrevam no meu canal, Gabriel, o mestre dos bonecos. Até o próximo vídeo, tchau!